estar assistindo a essa aula, mas é muito bom estar com você nesse momento de quarentena, onde a gente está tentando se resguardar, ficar em casa. E nós hoje vamos conversar um pouquinho sobre essa nova disciplina. Meu nome é Lucimária, todo mundo já me conhece, pode me chamar de Lu, como vocês sempre me chamam mesmo. E nós estamos aqui hoje para juntos conversarmos um pouco sobre a disciplina de língua portuguesa. Então, essa disciplina de língua portuguesa, na minha concepção, ela é, ela é fundamental para tudo aquilo que nós vamos fazer, porque a palavra falada ou expressada de qualquer forma, ela pode trazer para nós muitas coisas boas, coisas também ruins. Por isso que é tão importante que a gente esteja atento a tudo isso, a gente esteja atento ao a palavra, aquilo que nós falamos e escrevemos. E talvez nessa etapa de nossas vidas, muitas coisas a gente já esqueceu, a gente já deixou para lá, mas nessa disciplina nós vamos revisar muitas coisas, nós vamos revisar muitos assuntos que, na verdade, são assuntos fundamentais do ensino fundamental, porém, é tão atual que nós, às vezes, nem usamos, ou usamos e não percebemos o quanto nós usamos errado ou certo. Então, nessa aula, nós vamos aprender acerca de algumas coisas que, que está no nosso dia a dia, que está no nosso cotidiano. Bom, eu sou professora do Centro Missionário Ágape já há 2 anos. Eu me formei em bacharel em teologia pelo Betel Brasileiro. Fiz 4 anos de teologia, sou formada em magistério, exerço a função há muitos anos, mais propriamente dito diretamente em salas de aula há 18 anos. E estou aqui para junto podermos levar adiante aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então, eu quero te pedir que você pegue a sua apostila. Algumas coisas que nós vamos começar agora não tem na apostila, mas está aqui no vídeo. Eu quero que você pegue a sua apostila, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de anotações, pegue tudo seu, coloque tudo aí juntinho, porque agora nós vamos começar a nossa aula. Então, que você possa verdadeiramente estar atento àquilo que nós vamos falar. Bom, por favor, hoje nós vamos ver alguns versos bíblicos que fala exatamente sobre o poder da palavra, porque nós precisamos saber falar, saber escrever, saber interpretar o texto. Hoje em dia, os maiores conflitos acontecem a partir de uma mal interpretação de um texto. Às vezes nós lemos algo e entendemos diferente. Às vezes a pessoa fala alguma coisa para nós e nós entendemos diferente, porque falta para nós interpretação de texto. Então vamos lá. Ah, vamos lá, a gente vai ver alguns versículos, depois você vai acompanhando na sua Bíblia. Em Efésios 4:29 diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para prover a edificação, para que, para que dê graça aos que a ouvem. Olha, não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para prover a edificação e para dar graça àqueles que ouvem. Então, a palavra do Senhor vem nos dizendo que nossa palavra, nosso falar precisa ser para edificação. E o português, a língua portuguesa, é que vai nos dar a direção norte para isso. O segundo verso está em Provérbios 15:23, que diz: o homem se alegra na resposta da sua boca, e a palavra a seu tempo, quão boa é. Então, o homem se alegra na resposta da sua boca, queridos. Hoje em dia, isso é tão sério que a gente precisa pensar, ponderar, pesar aquilo que nós vamos dizer.
Porque às vezes nós dizemos em uma intenção e chega no ouvido da pessoa de outra intenção, em outra intenção. E nós vamos ver isso lá na frente, quando nós dermos esse assunto. O próximo verso está em Lucas 6,45, que diz: O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca. Então, nós costumamos sempre dizer: a boca fala aquilo que o coração está cheio. Então, do que está cheio, onde está o nosso tesouro? O que tem dentro da gente? Que palavras nós temos dito? De que forma nós estamos nos comunicando? Às vezes nós usamos um jargão do mundo que diz: não sou grossa, sou verdadeira. Mas até onde a minha verdade precisa ser dita? Até onde aquilo que eu acho que é verdade, porque cada um, irmãos, tem a sua verdade. Mas a Bíblia vem nos dizer que o homem bom tira do seu coração o bom tesouro, mas o homem mau tira do seu coração o mau tesouro. E tanto o bom quanto o mal, ele dá em abundância quando essa palavra é verbalizada pela sua boca. Então nós precisamos estar cheios de coisas boas, coisas frutíferas, positivas. Por isso que a palavra do Senhor vem nos dizer que do nosso lábio sai aquilo que está em nosso coração. Então, vamos pensar sobre isso. E para terminar, vamos ver a palavra que está em Provérbios 18, 21, que diz: A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. Queridos, a morte e a vida está no poder da língua. E quando a palavra do Senhor vem nos dizer sobre isso, Ele está nos dizendo que observe o que você fala, observe o que você faz, observe se aquilo que você está fazendo está trazendo morte ou vida, porque disso comerá o seu fruto. Então, que em nome de Jesus nós possamos ter dentro de nós palavras sadias, santas, sabe? Que nós possamos, nessa disciplina, não só aprender a parte gramatical, não só aprender a parte de ortografia, mas também nós possamos pensar melhor naquilo que nós vamos dizer, falar de forma mais clara e objetiva, sem rodeios. Vamos lá? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nessa hora, nós estamos aqui, Senhor, unidos em Tua presença, começando essa disciplina de língua portuguesa. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir, abre o nosso entendimento, abre, ó Deus amado, a nossa mente, abre o nosso coração. Senhor, fala conosco nesses dias. Pai, são tantos assuntos, Senhor, já passados, Senhor, já que ficaram lá atrás, mas eu quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, Pai, traz a nossa memória, que possamos revisar, que possamos aprender, que possamos tirar nossas dúvidas e que o Senhor use a nossa palavra, ó Deus, como uma boa oratória, ó Deus amado, que a nossa mensagem chegue de forma clara e objetiva aos corações, em nome de Jesus. Então, queridos, a primeira coisa que nós precisamos saber quando nós falamos de língua portuguesa é como isso tudo começou, onde começou, como foi que tudo isso se deu. Então, nós vamos, nessa hora, ver um videozinho que tem, ele está disponível na internet e você vai saber exatamente como tudo isso começou. Vamos lá? História da língua portuguesa. Você sabia que a língua portuguesa veio do latim? Tudo começou por volta do ano de 2018 a.C., durante a expansão do Império Romano. Os romanos
romanos invadiram a Península Ibérica e impuseram sua cultura, desde a religião, filosofia, a política e educação, sendo a língua um dos maiores sinais de dominação. Logo, o latim foi propagado e estabelecido nos territórios adquiridos. O latim do antigo Império Romano possuía duas formas: o clássico, que era empregado pelas pessoas cultas e de alta classe, como poetas, filósofos e políticos, e o vulgar, sendo ele o dialeto utilizado pelas pessoas do povo. O português originou-se do latino vulgar. As grandes navegações, a partir do século V depois de Cristo, ampliaram os domínios de Portugal e levaram a língua portuguesa aos outros 4 continentes. E daí, então, foi que se deu exatamente tudo isso, como tudo isso aconteceu. E nós vamos falar sobre linguagem. Linguagem. O que significa isso? Por que a linguagem é tão importante? Que tipos de linguagem existe? Então, dentro desse universo da palavra, da oratória, da língua portuguesa, da língua universal, existe a linguagem, a língua e a fala. E tudo isso faz parte do nosso dia a dia, faz parte do nosso cotidiano, mas muitas vezes a gente não percebe como essas coisas se dão, como se dá essa divisão. Mas vamos lá. Linguagem é qualquer sistema de símbolos, é qualquer sistema de sinais, símbolos, recursos vários que o ser humano utiliza para se comunicar. Então, o que é linguagem? Então, linguagem não é unicamente a palavra falada oratoriamente, mas linguagem é tudo aquilo que nos transmite uma mensagem. E essa linguagem ela pode ser através de sinais, de símbolos, de recursos, de imagem, de vídeo, de apenas um olhar. Quantas vezes a gente começa a dizer assim: quando eu era pequena, meu pai só precisava me olhar e eu já entendia o que é que ele queria dizer. Quando eu estava aprontando alguma coisa, meu pai me olhava assim e eu já sabia que ele estava me repreendendo. Então, quantas vezes a gente diz assim: basta um olhar do pastor para eu entender o que, que ele está querendo dizer. Então, muitas vezes não precisa nem a palavra ser verbalizada, ela apenas precisa ser demonstrada que há um tipo de informação embutido nela. E às vezes as pessoas estão nos fazendo sinais com o olho, com boca, com tudo, e a gente está desapercebido porque a gente não consegue entender que mensagem é essa que ela está passando. Então, linguagem é tudo aquilo que envolve uma comunicação. E língua? O que é língua? É o código verbal pertencente a determinado grupo de indivíduos. Existem 2 tipos de modalidades de línguas funcionais. Vamos ver quais são? A língua culta ou padrão, que é baseado na norma culta. É a língua literária, é aquela utilizada pelos veículos de comunicação de massa. Ou seja, é aquela linguagem mais robuscada, onde as pessoas usam mais palavras mais difíceis, né? Um vocabulário mais robuscado, um vocabulário mais pesado. São as linguagens dos púlpitos, das grandes conferências, são a linguagem dos governos, dos presidentes, são linguagens do jornalismo, são aquelas palavras mais difíceis, são aquelas palavras mais elaboradas, que faz parte do nosso dia a dia, que nós precisamos saber, conhecer e falar essas palavras de forma coerente, de forma objetiva, sabendo exatamente onde nós estamos falando, por que estamos falando, para quem estamos falando. Então, a língua, ela precisa saber onde ela vai se encaixar. Então, não adianta você usar uma linguagem padrão, culta, em uma comunidade que não vai entender o que você está falando. Para isso, nós vamos usar a linguagem popular. O que é a linguagem popular? É a linguagem cotidiana e tem o seu limite na gíria.
Então, essa linguagem que nós falamos no dia a dia, essas palavras que nós usamos, né, corriqueiramente, de forma coloquial, de forma simples, né? E combina onde nas gírias. O que são gírias? Gírias são exatamente assim, uma palavra nova que a repetição causa o aprendizado e esse aprendizado é propagado onde quer que ela vá. Exemplo, nós falamos muito a palavra na estante. Na estante eu vou aí, eu cheguei na estante, fui lá na estante. Essa palavra na estante, ela não existe no vocabulário comum, né, oficial, na nossa gramática. Mas nós falamos, por quê? Porque ela é uma gíria. Então, quando nós falamos de gíria, nós não estamos falando de palavras usadas por gangues ou, ou esse tipo de gíria que a gente está acostumado a dizer, ah, isso é uma gíria, só fala gíria. Não. Gíria na língua portuguesa é toda palavra que não faz parte da gramática oficial. São palavras que nós falamos de acordo com a nossa região, por isso que ela é limitada. Exemplo, aqui na Bahia, a gente tem muitas gírias, né? A gente tem muitas palavras que fazem parte do baianês, mas não faz parte da gramática propriamente dita. Quem está em Rio Grande do Sul fala um tipo de linguagem que não está na, na gramática. São Paulo, Rio de Janeiro. Então, cada estado, cada lugar, cada país tem o seu grupo de gírias. E a Bahia, cá para nós, tem muita, muita mesmo. Tem coisas que só a gente mesmo fala e não sabemos exatamente de onde surge. A gente só sabe que termina ficando no popular e a gente usa muito o nosso baianês. Mas é, essa linguagem popular, ela precisa saber onde ela vai ser dita, assim como a linguagem padrão, a linguagem culta, quando a gente vai em um lugar, em um ambiente que, que requer de nós, é, que requer de nós uma linguagem mais, como eu posso te dizer, uma linguagem mais robuscada. Quando a gente, por exemplo, nós estamos em uma plenária e nós vamos falar para um grupo de vereadores. Então, tem toda uma linguagem para falar. Você não pode chegar na frente dos vereadores, de uma câmara de vereadores e falar: olá, bom dia, como é que vai vocês? Não. Você tem que falar: excelentíssimos senhores, vereadores, entendeu? Mesa que está composta aqui nessa noite, nesta manhã. Então, há toda uma palavra, há toda uma verbalização adequada. E a linguagem popular é essa linguagem do dia a dia que nós usamos no evangelismo, que nós usamos entre amigos para nos comunicarmos. Eu não vou chegar em um lugar onde tem pessoas que nunca foram na escola praticamente e usar uma linguagem robuscada, uma linguagem pesada. Não. A minha linguagem com ele precisa ser o mais livre, o mais leve e o mais simples possível, porque mais importante da língua e da linguagem, dessa informação que eu quero passar é que a pessoa que está me ouvindo entenda, compreenda e execute aquilo que eu estou lhe dizendo. Por isso que nós precisamos ter bastante cuidado com aquilo que nós falamos, do jeito que nós falamos, da forma que falamos. Vamos lá? Fala. É a utilização individual que cada pessoa faz da língua. Cada indivíduo que fala ou escreve tem seu jeito próprio, particular, de utilizar as palavras para comunicar suas ideias, sentimentos e experiências. Então, fala é utilização individual que cada pessoa faz da sua língua. Cada um de nós temos um jeito de falar, uma forma de falar. Nós usamos, tem pessoas que falam gesticulando com a mão o tempo todo balançando. Tem pessoas que são contidas, que falam mais calmas, que falam mais serena. Tem pessoas que nós costumamos dizer, eita, que a pessoa está banada, que ela fala, sabe, tudo que vem à cabeça, não para pensar. Já tem pessoas que
é calma, que pensa, que pondera, pessoas que falam rápido, pessoas que falam devagar, mas cada um tem o seu jeito de falar, tem o seu jeito de comunicar, tem o seu jeito de passar a sua mensagem. E tudo isso é importante, tudo isso é válido. E se nós, a partir desse momento, começarmos a compreender que cada um tem o seu jeito de ser, e o seu jeito de falar, e o seu jeito de comunicar, com certeza, nós, nós teremos menos conflitos, nós teremos menos desavenças, nós estaremos nos comunicando e entendendo o outro de forma mais clara e de forma melhor e teremos menos confusão. Porque, infelizmente, hoje em dia, a palavra está trazendo muita divisão. Aquilo que falamos, a nossa mensagem está trazendo muita divisão simplesmente por uma coisa, falta de interpretação. Então, eu preciso ser clara no meu falar e eu preciso ser clara no meu ouvir, para que não haja nenhum tipo de desconforto, nem para um lado e nem para o outro. Vamos lá? Elementos da comunicação. Dentro da nossa linguagem, existem os elementos da comunicação. E quais são eles? O emissor, o receptor, o contexto. São os três elementos da comunicação. Quem é o emissor? O emissor é aquele que fala, é aquele que comunica, é aquele que leva a mensagem. Sou eu que estou aqui falando com você. Quem é o receptor? Receptor é aquele que recebe essa mensagem, é você que está aí do outro lado, está recebendo essa mensagem. E o contexto? O contexto é referente à mensagem, ao canal, ao código. Então, o emissor é quem fala, o receptor é aquele que recebe e o contexto é aquele que une essas duas pessoas. De que forma? Através da comunicação, da linguagem dita. Ou seja, a minha comunicação como emissor precisa ter um objetivo e ser clara para que o receptor, que é esse que está aqui do outro lado, entenda o que eu quero dizer. E aí está, amados, um dos nossos maiores problemas. Por quê? Porque a ciência diz que a palavra dita, quando sai dos nossos lábios, ela viaja bilhões, trilhões, numa velocidade máxima até chegar a quem ouve, ao receptor. Mas se nós não tivermos cuidado, a palavra dita chega ao nosso receptor de forma diferente. Quantas vezes nós queremos, quantas vezes nós dizemos alguma coisa e a pessoa entende diferente? A nossa intenção é uma e a pessoa entende de outra forma. Isso é porque houve um problema entre o emissor e o receptor. Nesse contexto aqui, nesse caminho que a palavra fez, até chegar a quem ouviu, ela já foi transformada, ela já foi mudada, ela já foi é, tirada a direção a qual ela foi dita. E muitas vezes isso acontece, primeiro, porque nós não nos comunicamos bem. Segundo, porque o inimigo de nossas almas, Satanás, ele transforma aquilo que nós queremos falar para que haja confusão, dissensão, gritaria, isso é bíblico. Ou terceiro, o sofisma, que o sofisma fica por parte do receptor. Às vezes, o receptor tem algo dentro de si chamado sofisma, que ele consegue transformar a intenção de tudo que ele ouve. A pessoa diz: Nossa, como você estava bonito nessa foto. Aí você quer dizer, o emissor quer dizer que você estava bonito naquela foto, mas você continua bonito. Aí o receptor, que tem um sofisma dentro de si, diz: Olha, a pessoa está dizendo que eu era bonita, então significa que hoje eu não sou mais bonito. Aí acontece o quê? Acontece as depressões,
acontece os descontentamentos, o síndrome do pânico. Amados, a questão dos elementos da comunicação é fundamental para que nós possamos entender o que a pessoa está nos dizendo. Isso é tão sério que quando a gente fala de linguagem escrita, a Bíblia em si é, é uma das linguagens mais mal interpretadas que existe na face da terra. Porque a pessoa lê algo que o Espírito de Deus está falando, mas ela entende da forma que quer. Por isso que nós precisamos fazer a exegese do texto, nós precisamos debruçar no texto, nós precisamos fazer aquelas perguntas que nós aprendemos lá em métodos de estudo bíblico, para quem, quando, onde, por quê, porque o texto está nos comunicando algo, Deus está nos dizendo algo ali naquele texto, mas nós não precisamos, não devemos nós não devemos interpretar aquilo da nossa forma, da nossa maneira. Não existe quem deu, quem já estudou método sabe. Não existe uma essa é a minha interpretação. Eu interpreto desse jeito. Não existe isso na palavra do Senhor. A palavra do Senhor ela é única. Deus quer dar uma informação e aquela informação é que está valendo. O que eu preciso é aprender a aplicar aquela informação dentro do meu contexto. Então, emissor, contexto e receptor. Esses são os elementos da comunicação e são fundamentais para um bom andamento, são fundamentais para uma boa relação, são fundamentais para que nós possamos nos relacionar bem, são fundamentais para a gente entender, compreender e aplicar a verdade do contexto, desde o emissor até o receptor, ok? Elementos da comunicação. Aí agora nós vamos ter um discernimento. Emissor, ele emite, codifica a mensagem. Então, quem é o emissor? Quem está falando? Ou quem está demonstrando a sua linguagem. Lembra lá no começo que a linguagem pode ser por sinais, por símbolos, por imagem, por palavras, até um olhar te diz. Tem um memezinho aí nas redes sociais que dizem eu até não falo, mas a minha cara diz tudo. Então, tem pessoas que assim, que só no olhar para você já está dizendo tudo para você. Se está te aprovando ou se está te reprovando. Tem pessoas que te olham de uma forma que você já sabe o que ela está querendo te dizer. Então, ele é um emissor. O receptor recebe, decodifica a mensagem. Então, o emissor é quem? Quem está ouvindo essa mensagem, quem está vendo essa mensagem, ele decodifica, então ele identifica o que o emissor está querendo dizer. Mensagem, conteúdo transmitido pelo emissor. Código, conjunto de signos usados na transmissão e recepção da mensagem. Então, código, o que é código? É tudo aquilo que eu uso para transmitir a minha mensagem. Se é falado, se é escrito, se é imagem, se é vídeo, esse é o código. Referente, contexto relacionado a emissor e receptor. Então, essa mensagem é referente ao quê? A algo que tanto o emissor quanto o receptor está falando, está inserido. A gente não vai falar de um contexto que eu e você não estamos inseridos. Nós estamos falando de quê? De língua portuguesa. Tanto eu quanto você está inserido nesse contexto. E o canal? Canal é o meio pelo qual circula a mensagem. Então, esse canal ele pode ser tanto escrito, quanto falado, quanto apenas feito a mímica, a linguagem de sinais. Hoje em dia, a linguagem de sinais ela está sendo muito propagada pelo número, né? O Brasil é um dos países onde tem mais pessoas surdas mudas. Então, assim, nós precisamos estar dentro desse contexto, estar dentro dessa realidade, para que nenhum tipo de comunicação seja barreira para nós.
Então, nós precisamos aprender outra língua, nós precisamos aprender a língua de sinais, nós precisamos aprender o inglês, o francês, pelo menos o básico, para que, principalmente nós evangélicos, tenhamos esse caminho, né? Esse canal de comunicação com o outro, para que possamos levar o evangelho de Cristo. Então, vamos lá. Formas de linguagem não verbal. Não utiliza os sons do aparelho fonador. O que é o aparelho fonador? A nossa fala. Então, eu posso falar muitas coisas sem utilizar a palavra. Verbal. Utiliza os sons do aparelho fonador. Então, quando eu falo, quando eu verbalizo, eu estou utilizando a linguagem verbal. E a linguagem mista é aquela que consiste na utilização da linguagem verbal e da linguagem não verbal. Então, não verbal não utiliza a palavra dita, falada. Verbal utiliza aquilo que eu falo e mista utiliza tanto a não verbal quanto a verbal. Vamos lá? Aí nós temos duas tiras, né? Nós vamos treinar o que é uma linguagem não verbal, uma linguagem verbal e uma linguagem mista. Aí tem, identifique as formas de linguagem. Aí você pode olhar, observe bem nessa primeira tira aí que você vê é um card da turma da Mônica. E o professor de natação diz: muito bem, classe, todo mundo na água, né? Aí você vê aí a expressão de cada um, tá vendo? Aí vai, os primeiros ali já vão se organizando, mas tem a Mônica, né? Que é essa que está aí no cantinho, e ela diz algo: já vi que o meu novo plano vai por água abaixo. Olha a cara de Mônica. Então você vê que há uma linguagem aí. A gente vai ver que tipo de linguagem é essa já já. Aí é o card A. Que tipo de linguagem você consegue ver no card A? Responda. Ok. Aí você vê o card B, que tem uma menina falando, né? Blá, 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 e um rapaz apenas parado ouvindo. Então, que tipo de linguagem nós podemos identificar nesse card de baixo? Vamos lá? Chega aí. Pronto, isso mesmo. Então, na card 1 nós temos uma linguagem mista, porque tem a fala, tem a palma e tem a expressão facial, que é a expressão de Mônica. O professor bate palmas, vamos lá, muito bem, classe. Os outros correm, atendendo o seu chamado, a sua verbalização. E a Mônica, além de falar, de verbalizar, ela pensou e ela também expressou, através da sua face, a sua linguagem de indignação. E na B, nós temos uma linguagem verbal, que é apenas a menina aí, falando blá, 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 e o menino escutando. Isso caracterizando que dizem que a mulher fala muito, né? Eu não sei. Vamos lá. Então, acabando aqui essa primeira parte sobre linguagem. Então, só fazendo uma rápida retrospectiva. Nós vimos que linguagem é toda forma de comunicação. A linguagem ela pode ser mista e verbal. Nós vimos que dentro da linguagem existe o emissor, o contexto e o receptor. Nós entendemos que tudo que nós fazemos precisa ser interpretado, precisamos falar bem e entender bem também. Agora nós vamos para a segunda parte da nossa aula de hoje, que é revisando. Eita! Então, o que é exatamente que a língua portuguesa vai nos trazer hoje? Uma revisão da parte gramatical. Queridos, eu quero dizer algo importante para vocês. Gramática faz parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Nós precisamos mesmo de com toda a nossa sinceridade, estar apto a escrever bem, a falar bem e a interpretar bem. Para tanto, nós precisamos voltar lá no ensino fundamental, lá na quarta série, na quinta série, na sexta. Lembra que nós dávamos lá a gramática? Então, para que a gente possa hoje, falar bem, se expressar bem, a gente precisa ter uma boa gramática. E é isso que nós vamos revisar. Um helpzinho, pedir um socorrozinho à nossa gramática.
K. Quero dizer que eu sou apaixonada pela língua portuguesa e a gramática, então, eu amo. Vamos lá? Classificação das palavras quanto ao número de sílabas. Que lembra? Ei, as sílabas são classificadas de que forma? Primeiro, monossílabas. São as palavras que possuem apenas uma sílaba. Vamos lá? Exemplo: mãe, flor, lá, meu, pé, pá. Lembra dessas palavras? É muito importante que você comece agora a lembrar um pouquinho lá do seu fundamental. As palavras também podem ser dissílabas, possuem duas sílabas. Exemplo: café, ira, transpor, casa, mesa, bola. Trissílabas são as palavras que possuem três sílabas. Exemplo: cinema, próximo, cadeira, mesada, bolacha. E as polissílabas são as palavras que possuem quatro ou mais sílabas. Talvez você esteja pensando, meu Deus, para que eu quero saber disso? Isso é fundamental. Por quê? Porque o crente, ele tem ele tinha antigamente, logo no começo da igreja cristã, alguns séculos atrás, eles eram taxados, cristãos eram taxados por pessoas analfabetas, pessoas que não sabiam exatamente se portar, falar. E essa realidade, graças a Deus, tem mudado. Né? Nós estamos estudando mais, estamos buscando mais, estamos mais atentas àquilo que está surgindo. Surgiu agora, né, em 2012, se eu não me engano, o novo código, né, acordo ortográfico. Então, as palavras não são escritas mais como a gente aprendeu lá na terceira série, na quarta série. As palavras hoje em dia agora usam o hífen, não usam o hífen, separa as vogais, não separa as vogais. Palavras, letras iguais separam, ficam juntas. Então, tudo isso nós precisamos saber. Por quê? Porque na hora de você fazer o seu sermão, você precisa saber escrever. Na hora de você dar sua aula usando seu PowerPoint, você precisa saber escrever. E principalmente nós precisamos saber falar, sabe? Acabou essa história de que crente é analfabeto, está rejeitado em nome de Jesus. Nós somos sábios, porque nós temos a mente de Cristo. Então vamos lá. Revisando. Classificação das palavras quanto ao número de sílaba, monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílabo. Então essas são as palavras. Palavras que contêm uma sílaba, duas sílabas, três ou quatro sílabas. Divisão silábica. Na divisão silábica das palavras, cumpre observar as seguintes normas. Atenção! Não se separa os ditongos de tritongos. Queridos, deixa eu dizer. Nós vemos muitas coisas, muitas barbaridades nas redes sociais. Em tempo de redes sociais, em palavras abreviadas, essa questão de escrever bem tem se perdido desde as crianças. Nossas crianças não sabem mais escrever, não fazem mais caligrafia, não fazem mais cópia. E isso vai se propagando até a fase adulta. Nós vamos escrever no WhatsApp para as pessoas, escrevemos errado. Quer dizer, fora o corretor, que às vezes o corretor nos atrapalha. Mas escrevemos errado. Vamos escrever no Facebook, escrevemos errado. Então, são pessoas formadas, até já pós-graduadas, escrevendo muito errado. Nós somos a geração que escreve errado demais. Sabe por quê? Porque nós perdemos ao longo do tempo, essa habilidade de escrever. As redes sociais estão aí, é só copiou, colou, Ctrl+C, Ctrl+V, e a gente não quer mais se debruçar, não quer mais... Quem aqui tem uma gramática em casa, gente? Eu tenho aqui várias, mas do tempo ainda que eu estudava. Não tenho nenhuma nova. Mas hoje em dia só vai lá no Google, copiou, colou. Não, nós precisamos voltar. As letras estão cada vez mais difíceis de ser entendidas, que é cada garrancho que a gente não consegue entender. Ah, a minha letra é assim. Não. Letra é caligrafia, é repetição, é cópia, é aprimoramento. Não existe letra feia que nasceu feia vai morrer feia. Não. A letra ela é adaptável àquilo que nós fazemos com ela. Então vamos lá? Não se separa os ditongos e tritongos.
Não se separam os dígrafos. O que são dígrafos? São essas palavras CH, LH, NH, GU, QU, XE. São essas palavras. Elas não se separam. Então, quando nós vamos escrever lá no WhatsApp, quando nós vamos escrever lá no Facebook, nós precisamos entender que os dígrafos não se separam. Não se separam os encontros consonantais que iniciam uma sílaba. Então, psicólogo, refresco, não se separam. Separam-se as vogais dos hiatos. Quem lembra o que é hiato? Hiato é o conjunto de duas vogais em sílabas separadas. São os hiatos. Revisando lá em cima, ditongo é o encontro de duas vogais na mesma sílaba, certo? Tritongo é o encontro de três vogais na mesma sílaba. Hiato é o encontro de duas vogais em sílabas separadas. Então, caatinga, fiel, saúde e uma observação. Antigamente, nós escrevíamos micro-ondas, né? Tudo junto. Hoje não. Hoje a gente tem que separar as palavras duplas, as vogais duplas, que são duplicadas, elas são separadas. Aí tem um exemplo, caatinga. Separam-se as letras dos dígrafos. Re, si, C, C cedilha e XC. Aí estão os exemplos. Carro, passarela, descer, naço, excelente, tantos outros que a gente precisa estar atento na hora de escrever. Isso tem pessoas que são bloqueadas. Se ver alguém escrever errado, ela não consegue nem mais entender o que a pessoa está querendo dizer, esse código que a pessoa está querendo passar, porque as palavras escritas erradas, elas mudam o sentido, elas mudam a intenção. Por isso que a gente precisa saber exatamente o que a gente está escrevendo. E vamos lá na letra F. Separam-se os encontros consonantais das sílabas internas, executando-se aqueles que a segunda consoante é L ou R. Exemplo, apto, bisneto, convicção, abrir e aplicar. Então, todas as vezes que uma palavra, uma consoante, antecede a letra L e R, ela precisa ser separada. Ela não pode estar na mesma sílaba. Ok? Tudo certinho aí? Tudo certinho? Então, vamos lá. Encontros consonantais. O agrupamento de duas ou mais consoantes sem vogal intermediária recebe o nome de encontro consonantal. Então, falando de forma mais clara, o encontro consonantal é encontro de duas consoantes. E quem lembra quais são as consoantes? Eita! Consoante é o alfabeto todo sem as vogais. E quais são as vogais? A, I, O, U. E todas as outras letras são consoantes. Então, aí nós temos exemplo já separado, tá vendo? De encontros consonantais. E aqui nós temos um quadro com os dígrafos. LH, NH, CH, RR, SS, QU, GU, SC, SC cedilha e XC. Esses são as consoantes. Do lado de cá temos os exemplos de algumas palavras, ok? Só para a gente relembrar, porque eu sei que vocês sabem tudo isso aí, porque isso aí foi lá do ensino fundamental. É só mesmo para a gente saber onde a gente vai chegar. Vamos lá. Agora você vai aí na sua apostila, na página 1, onde tem classes de palavras, revisão, classe de palavras. Aí tem substantivos. Vamos lá? Pega a sua apostila. Substantivo é a palavra que nomeamos os seres em geral e as qualidades, ações ou estados, considerados entre si mesmo, independentemente dos seres com que se relacionam. Os substantivos eles se dividem em comuns, os que designam seres da mesma espécie, menino, galo, palmeira, cama, mesa, cadeira, são substantivos comuns. Esses substantivos comuns eles
não são escritos com letra maiúscula, se eles estiverem no meio da frase, certo? São palavras comuns. O que são substantivos próprios? Os que aplicam a um ser em particular. Deus, Brasil, Roma, São Paulo. Então, nome de pessoas são escritos com letras maiúsculas. Nunca, jamais, em tempo algum, nós podemos escrever nome de pessoa com letra minúscula. De países, de estados, de cidades, de lugares. Nunca. Nome de Deus, Jesus Cristo, sempre. Nome de instituições, sempre com letra maiúscula no início da sua palavra. Sempre. Tá bom? Vamos lá. Concretos. 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 Os que designam seres de existência real ou a imaginação apresenta como tais. Avô, mulher, pedra, leão. Então, concreto é tudo aquilo que eu posso pegar, tocar, sentir. Esses são os substantivos concretos. E onde é que eu me atrapalho? Às vezes eu acho que coisas que eu não pego, coisas inanimáveis, são concretos. Não, concreto é tudo aquilo que eu posso pegar, que realmente existe. Porta, cadeira, mesa, celular, telefone, notebook. São coisas que eu posso pegar, são coisas que realmente existem, então eles são concretos. Abstrato. Os que designam qualidades, sentimentos, ações e estado dos seres, dos quais se podem abstrair ou separar, e sem os quais não poderiam existir. Beleza, coragem, brancura, medo, amor, saudade, alegria. São coisas que a gente sente, mas que a gente não pega. Quem dera, né? A gente pudesse pegar na alegria, a gente pudesse pegar na paz, a gente pudesse pegar na saudade. Não. A gente sente, mas a gente não pega. Então, são seres abstratos, ok? Simples. Os que são formados de uma só radical. O que é radical? É tudo aquilo que está na palavra. Radical é uma única palavra. Chuva, pão, bolo, bola, mesa, banco, jornal, homem, mulher. É uma palavra simples, apenas um radical. Primitivos. Os primitivos derivam de outras palavras da língua portuguesa. Isso aqui é fundamental a gente saber. Por quê? Para que a gente não dê nenhuma pedrada, como a gente diz, né? Ai, que pedrada! Quando a gente fala alguma palavra errada, né? Alguma palavra que não existe no nosso vocabulário, a gente fala, eita, que pedrada. Então, primitivo são palavras que derivam de outras, ou que dão subsídios para que outras palavras sejam derivadas dele. Ou seja, vamos lá. Pedra. Qual é a palavra que vem de pedra? Quando você pensa em pedra, você pensa em pedrada, pedreiro, pedraria. Então, pedrada, pedreiro, pedraria vem de uma única palavra que é o quê? Pedra. Ferro, ferragem, ferreiro, não é? Dente, dentista, dentário, trovão, trovoada. Então, se eu tenho uma palavra, mesa, mesa é uma palavra primitiva, ela não vem de outra palavra, mesa. Mas se eu digo mesada, ela sim, ela vem de outra palavra, ela já vem da palavra mesa. Então vamos lá. Derivado. Os que derivam de outra palavra, pedreiro, ferreiro, dentista, trovoada. Então vamos fazer agora uma revisão sobre primitivo e derivado. Primitivo, pedra. Derivado, pedreira. Primitivo, ferro. Derivado, ferreiro. Primitivo, dente. Derivado, dentista. Por quê? Porque saiu dessa palavra. Deu para entender direitinho? Então vamos lá. Então, esses são os, os substantivos e a sua classificação. É fundamental que nós tenhamos esse conhecimento para que a gente fale bem, para que a gente escreva bem, para que a gente se comunique bem. A comunicação ela é fundamental para as nossas vidas. Tudo acontece a partir da comunicação.
E a falta de comunicação traz muitos transtornos. A falta de comunicação, a comunicação errada, ela traz conflitos que poderiam ser é, evitados, mas elas estão aí. E encerrando essa nossa primeira aula, eu quero que você assista esse vídeo mais de uma vez, tire todas as suas dúvidas, pegue seu caderno. Eu quero que você tenha um caderno de anotação das aulas de português para você tirar todas as suas dúvidas, ok? Vamos lá? Atividades. Bom, para atividade, começo de atividade, eu quero que você providencie um caderno, pode ser pequeno ou pode ser folhas separadas, mas um caderno que você possa me entregar, certo? Eu vou precisar que você faça um caderno de cópias. Então, todas as nossas aulas você vai ter uma cópia para fazer, que eu vou te dizer qual é, tá bom? Não é qualquer cópia. Então, você vai ver aí na atividade que eu vou botar no grupo, que a sua primeira cópia vai ser do Salmo 103. Então, como é que você vai fazer essa cópia? Eu quero que você pegue um caderno à parte, não é o caderno que você usa no seminário, por quê? Porque você vai precisar me entregar esse caderno. Você pode pegar, tirar uma folha, tirar todos aqueles cabelinhos do lado da folha, colocar seu nome, o cabeçalho direitinho, colocar a sua cópia e depois você vai guardar e quando nós estivermos juntos, você vai me dar esse caderno, tá bom? Entendeu? Essa é a nossa primeira atividade. A nossa segunda atividade, que vai estar lá também, você vai precisar ler o capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. E dentro desse capítulo, eu estou lá pedindo várias coisas que você vai precisar ler e reler, e procurar e providenciar, e escrever tudo direitinho. Eu quero dizer que eu não vou aceitar nenhum exercício digitado. Eu quero todos os exercícios manuscritos, certo? Quero todos os exercícios manuscritos à mão livre. Não quero exercício digitado. Ah, professora, mas a minha letra é feia. Não se preocupe, eu tenho especialidade em decifrar código, tá bom? Então, eu quero que você escreva tudo direitinho, faça um dever limpo, não use caneta vermelha nem verde. Eu quero de caneta preta ou azul ou lápis. Você pode copiar de lápis também, não tem problema. Mas eu quero que você faça isso de forma bem legal. Então, essa é a nossa primeira atividade para esse tempo, certo? Que Deus te abençoe. Fique em casa, se resguardando. Aqueles que podem. Eu sei que tem pessoas que não podem, que precisam ir trabalhar mesmo. Então, que Deus te guarde. Cumpra todas as regras de higiene. Esse tempo vai passar. Deus está permitindo que nós passemos por isso para nos ensinar algo. Então, que nós possamos aprender com Deus, aprender com Jesus Cristo, que é a nossa referência de vida. Jesus está no comando de todas as coisas. Deus não perde o controle. O homem não pode, com aquilo, não pode mudar aquilo que Deus já determinou. Deus está sacudindo a igreja. Eu quero te pedir que esse tempo seja um tempo de comunhão, de reconciliação com Deus, de pedido de perdão, de arrependimento. Que seja um tempo que nós possamos estar juntos com Cristo, lendo a palavra, meditando no Evangelho, orando, jejuando, buscando ao Senhor e que nós possamos estar verdadeiramente no centro da vontade de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer sobre você a sua luz, a sua paz e que Cristo Jesus abençoe a sua casa, o seu ministério. Estamos juntos com Cristo Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer por tudo que o Senhor nos proporcionou nesta aula. Abre nosso entendimento e continua conosco, Pai. Em nome de Jesus, para a glória do teu nome, nos abençoe e nos guarda. Em nome de Jesus, guarda, nos imuniza, Senhor. Nos livra desse vírus, guarda a nossa casa e a nossa família. Nos dá entendimento para sabermos passar por esse momento sem nos desesperarmos, mas esperando no Senhor e crendo na sua provisão. Que Deus te abençoe.
Que a provisão do Senhor esteja sobre a sua casa, a sua família e o seu ministério, em nome de Jesus. Só um minutinho.